Olá, amigos que acompanham o Canal Med, através do Canal Med e também do Facebook do Canal Med, Med Mídia Produções. Eu, Jacques Cunha, mais uma vez tendo a honra, a felicidade de estar aqui no consultório do Dr. Oswaldo Quirino de Souza, um dos maiores nomes da neurocirurgia de Santa Catarina. Doutor, sempre um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado, Jacques, pelo convite de poder estar novamente com vocês aqui. Dr. Oswaldo é uma pessoa muito bacana, muita gente conhece do seu trabalho. A gente já teve até em outra oportunidade conversando sobre a hérnia de disco, né? Cirurgia da coluna cervical, lombar, mas hoje vamos trazer de uma forma mais dinâmica para você que não acompanhou essa entrevista. A gente vai conversar com o Dr. Oswaldo hoje sobre a hérnia de disco lombar. A gente teve a honra de acompanhá-lo em uma cirurgia há pouco tempo atrás e hoje a gente vai estar especificando para você, né, esclarecendo, desmistificando esse tipo de patologia. Dr. Oswaldo, o que seria exatamente a hérnia de disco lombar, doutor? Bem, a hérnia de disco lombar é uma patologia assim, mais frequente do dia a dia do consultório do neurocirurgião, né? Sim. E uma patologia que tem aumentado com frequência devido ao estilo de vida hoje mais moderno e ao fato de que a coluna vertebral é uma das partes do corpo mais exigidas no dia a dia das pessoas, né? Para tudo praticamente você utiliza a coluna vertebral, né? Então, a hérnia de disco mais conhecida, mais divulgada, é aquela hérnia de disco lombar, aquela que causa a dor no território do nervo ciático. Né? Então todo mundo já sabe, está com dor ciática. Então normalmente a dor ciática é aquela chamada dor da hérnia de disco. Diz que a dor ciática é o sintoma mais característico dessa patologia. Exatamente, a dor no território do nervo ciático é o sintoma mais característico, né? Então, o que é o disco intervertebral? O disco intervertebral ele é uma estrutura fibrocartilaginosa que separa uma vértebra da outra. Sim. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, então nós temos 7 discos cervicais. Nós temos 12 vértebras dorsais ou torácicas, 12 discos torácicos ou dorsais. E nós temos 5 vértebras lombares, mais 5 discos lombares. Então, em qualquer desta posição da coluna vertebral, pode ocorrer uma hérnia. A hérnia nada mais é do que o deslocamento desse disco em direção ao canal espinhal ou à raiz nervosa que sai do canal espinhal. Então, vamos lá para você poder entender melhor. Então, o disco, ele é composto, né? Não sei se vai conseguir a câmera mostrar aqui, né? De um anel chamado anel ânulus fibroso, que é um anel bem endurecido. Sim. A gente costuma até comparar assim com aquele nó da cana, né? Como se fosse uma divisão mais endurecida. E dentro dele, ele tem um núcleo, chama núcleo pulposo, que é um núcleo fibrocartilaginoso, mais ou menos da consistência da cartilagem da nossa orelha. Sim. Né? Que serve como um amortecedor do impacto entre uma vértebra e outra. Então o disco nada mais é, né, grosseiramente falando, do que um amortecedor. Ele vai tentando aplacar o impacto sobre a coluna. Então o que acontece? Com o passar dos anos, este disco vai perdendo a sua hidratação, vai perdendo o seu conteúdo hídrico. E ele vai então ressecando. Vai acontecendo isso daqui, ó, né? As fibras vão se alargando e o conteúdo dele vai se ressecando. Isso traduz na imagem de ressonância por um disco com uma cor mais escurecida, uma cor mais chamado de disco negro, porque ele vai perdendo a água. E a água na ressonância magnética dá o tom esbranquiçado, né? Então, quando ele perde a água, ele fica escuro. Então, ele vai se degenerando. Então, quando acontece isso aqui, você tem o que nós chamamos do início da doença degenerativa discal, né? O disco vai envelhecendo,
vai desidratando e vai perdendo o seu formato natural, a sua morfologia. E com o passar do tempo, dependendo do nível de atividade que você fizer, esse disco pode então se romper. Se romper. E se ele romper, ele vai então apertar uma das estruturas nervosas. Então, quando ele se rompe, né, total ou parcialmente, ele é chamado de hérnia de disco. Hérnia de disco. Interessantíssimo. Então, na coluna nós temos alguns pontos que são mais vulneráveis, que nem na coluna lombar, porque é uma coluna assim, com grande quantidade de movimento, com muita exigência no nosso cotidiano, né? E sobretudo com uma sobrecarga muito grande, né? Qualquer movimento que você faz de andar, abaixar, levantar, agachar, você está exigindo da coluna lombar, né? Sim. Então, num movimento desse, você vai deslocar o disco. Então, os pontos mais suscetíveis são entre a quarta e a quinta vértebra lombar e entre a quinta vértebra lombar e a primeira sacral, a chamada L5, S1, que é bem na divisão da coluna mesmo, com a bacia, com o osso sacro ali, né? Sim. Sintomas da hérnia de disco, doutor, então? Bem, o quadro pode ser assim, um quadro que começa de uma forma leve, insidiosa, ou ele já pode começar de uma forma aguda, intensa, né? Então, quando ele começa de uma forma aguda, forte, violenta, intensa, geralmente ela é o que nós chamamos de uma hérnia de disco traumática, né? Uma queda, andar a cavalo, um esforço físico muito grande. Você, por exemplo, a dona de casa está em casa e vai levantar um sofá, vai levantar uma cama, vai levantar um vaso. Ou então o homem vai trocar um pneu de carro. Uma carga muito grande, na academia. Súbita, né? Academia. Então, por que acontece? Depois de uma certa idade, todos nós, inevitavelmente, diminuímos a nossa atividade física, né? Sim. Então, os homens acabam ganhando um pouco de peso, um pouco de barriga, e isso vai enfraquecendo a musculatura que sustenta a nossa coluna e vai sobrecarregando a coluna, o disco. As mulheres, depois dos 20, 25 anos, normalmente engravidam. E durante a gestação, o que acontece? Há um aumento de peso, há uma alteração na posição da coluna, no caso da lordose, porque o abdômen fica globoso, né? E no último trimestre da gravidez, o que acontece? O corpo feminino começa a ser preparado para fazer um parto normal. Então começa a liberar os hormônios. Para quê? Para esses hormônios deixarem a bacia, a pelve, flácida, para dar passagem ao neném. Né? Não interessa se ela vai ganhar por cesárea ou não, a natureza vai preparar sempre a mulher para o parto normal. Daí o que acontece? A mulher ganha o neném. Então ela vai ficar com a musculatura do abdômen e das costas enfraquecida, flácida. E em geral ela não vai fazer uma reabilitação aí. Porque ela tem o neném para cuidar, para amamentar, né? E muitas vezes a mulher tem que voltar ao trabalho também, logo. Então essa musculatura fica fraca e começa a sobrecarregar o disco. E aí começa a doença degenerativa discal. E um belo dia esse disco pode herniar. Às vezes ele não vai herniar subitamente, ele vai aos poucos. Sim. Então começa, o principal sintoma é dor nas costas, dor lombar. Aí essa dor, se você não tratar, vai progredir. Então ela começa a irradiar, geralmente irradiar para a nádega, depois irradiar para a coxa, depois ela vai para a panturrilha e depois ela pode chegar até o pé. Ou o dedão do pé, a parte interna do pé, ou o dedo mindinho, né? Aí dependendo. A pessoa assim, às vezes reclama, está sentindo uma dor no nervo ciático. Isso significa que pode ser uma hérnia, a possibilidade é maior ainda para ser uma hérnia ou pode ser outra alteração? Então, o nervo ciático, vamos ver se a gente consegue explicar melhor. Ele é uma estrutura, né, composta de 5 raízes nervosas, tá? De 5 raízes, então L3, L4, L5, S1 e S2.
São desde a terceira vértebra lombar até o sacro, 5 nervos desses aqui, 5 raízes, perdão, vão se juntar e ali na chanfradura esquiática, por isso que o nome dele é ciático, vão formar uma estrutura única chamada nervo ciático. Então, se você tiver um acometimento em qualquer dessas vértebras que fazem parte do nervo ciático, você vai ter dor no território do ciático. Então, você pode ter uma dor na coxa e ser uma ciática. Você pode ter dor no joelho e ser uma ciática. Olha só. Você pode ter dor na parte de trás da coxa e ser nervo ciático. Então, o mais comum de acometimento é geralmente uma compressão do nervo ciático por uma hérnia de disco. Mas podem ocorrer tumores da coluna, tumores do próprio nervo, pode ocorrer aquela síndrome do piriforme, que é uma síndrome que ocorre na nádega, que o músculo por onde o nervo passa por dentro dele encarcera ele. E pode acontecer isso até por causa de quê? Por causa do diabetes. Puxa, o diabetes? O diabetes. Às vezes uma manifestação inicial do diabetes se dá como uma neurite ciática, o nervo se inflama. Aí, neurite ciática, aí você vai examinar o paciente, no primeiro momento, ninguém sabe que ele é diabético, você faz uma ressonância, a ressonância normal, o nervo ciático lá em cima está bonito e tal. Aí você vai para os exames de sangue e acaba lá que o paciente está com uma glicemia elevada, 300, 400 lá. Aí você faz um diagnóstico, né? Uma neurite diabética. Então, ele pode ser acometido de várias doenças, né? A mais comum é a compressão por uma hérnia discal, né? Essa é a forma mais comum. Puxa, interessantíssimo, doutor. Opções de tratamento cirúrgico para a hérnia de disco lombar, existem algumas, né? Bem, só uma ressalva assim antes, né? Um adendo. A dor da compressão do ciático, ela está entre as dores mais fortes que o ser humano pode experimentar. Eu já tive essa dor. Ela é violenta. É violenta. Né? Assim, claro que dor é um fenômeno muito subjetivo. Às vezes, para mim, uma coisa não pode ser tão dolorosa, para você pode ser. Né? Mas ela, acho que não. Mas ela, no geral. O que a gente sempre explica para os pacientes, né, porque às vezes a pessoa se sente até culpada de sentir tanta dor. Eu já tive casos que entraram aqui no consultório andando de 4, né? Assim, porque não conseguia mais caminhar, não conseguia mais sair do carro, ninguém pode tocar na pessoa, da tamanha magnitude. Que é gesto. Né? Então, dizem, né, se você fosse fazer uma escala de dor, né, que essa daí seria a dor benigna, quer dizer, a dor que não é de câncer, mais forte que o ser humano pode suportar. Depois dessa seria a dor do parto, que só as mulheres vão sentir. A dor da cólica renal. Muito forte. Terrível também, né? Quem teve uma pedrinha no rim sabe, né? Desde os 17. Então, e depois a dor da vesícula biliar. Pedra na vesícula também dá uma dor muito violenta na barriga, né? E por último, a dor da pancreatite. Claro que tem graus, né, de dor e tal, mas, né, como regra geral, a dor ciática é uma dor excruciante, muito forte. O infarto também é complicada, né? Dependendo, né, de cada paciente. Porque a dor do infarto ela dá uma sensação de morte também, né, junto. Porque fica com medo de respirar, porque parece que vai morrer, né? Então, a dor ciática não dá essa sensação de morte. Você não tem posição e não tem. Dá medo até de respirar. Qualquer dedo que você mexer. E é uma dor assim, resistente à medicação. Você tem que dar muito medicamento. A gente tem casos de dor que chega no hospital assim, aguda, né? Que só resolve com sedação intensa com morfina mesmo. Né? Você tem que sedar o paciente. Né? Então, né, voltando à tua pergunta. Quando que é um caso que é clínico, quando que é um caso cirúrgico, né? Eu posso te dizer que já se operou muito mais hérnia de disco do que se opera hoje em dia, né? Apesar da técnica cirúrgica ter evoluído, apesar do microscópio hoje para operar, apesar das chamadas técnicas minimamente invasivas, em que você faz apenas um corte pequenininho, né? Diminuiu bastante a indicação depois do advento da ressonância.
Por quê? Porque com a ressonância hoje você pode avaliar realmente o tamanho do disco, a posição que ele está, se há uma chance dele voltar, se não há uma chance dele voltar, né? Mas assim, como regra geral, no primeiro episódio, praticamente 90, 95% das pessoas melhoram sem cirurgia. Primeiro episódio. Claro que tem algumas variáveis, vamos supor, você teve o primeiro episódio, mas você perdeu a força do pé, bom, não tem nem discutir, tem que operar. Você teve o primeiro episódio e ela ficou com alteração na bexiga, né, trancou a tua urina, tem que operar, não tem saída, né? Ou então se você tiver uma alteração de sensibilidade muito grande, né? Então, mas como regra geral, assim, dor, né? Dor no ciático, nós chamamos de lombociatalgia, lombo de região lombar e ciatalgia do nervo ciático. Então, dor na região lombar e ciática. Lombociatalgia aguda, primeiro episódio, tenta tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? Repouso, analgesia, relaxante muscular, calor, tá? E tentar ficar o máximo de tempo assim numa posição que não exige da coluna, assim, deitado em geral, né? Pode tentar fazer alguma forma de fisioterapia, mas no primeiro momento a gente pede para não fazer nada. Sim. Né? Segundo episódio de dor, né, aí já praticamente uma metade vai à cirurgia, quase você não consegue mais resolver com o tratamento clínico, né? Então, segundo episódio, geralmente já indica a cirurgia, né? Ou então, dependendo assim, do perfil de cada um, da magnitude da dor, da profissão, né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que você operar um profissional liberal, você tem uma melhor chance de melhora do que se você operar uma pessoa que, por exemplo, é funcionário de uma empresa, por exemplo, né? Se você operar uma pessoa mais jovem, o prognóstico é melhor. Se você operar uma pessoa que está em franca atividade, o prognóstico é melhor também. Se você operar, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pessoa que faz atividade pesada, um pedreiro, certo, o prognóstico, se ele não deixar a profissão depois, também não é bom, né? Claro. Então, tem muitas coisas que se levam em consideração. Há serviços até que avaliam até a parte psicológica da pessoa. Por exemplo, se você tem uma hérnia pequenininha e a pessoa tem uma dor violenta, às vezes, se você operar, você não vai resolver. Porque nem toda dor está sendo causada pela aquela hérnia, né? Outro lado também é verdade, se você tiver uma hérnia às vezes muito grande e o paciente não tiver nada, às vezes você também não vai operar esse doente, por mais que o quadro seja exuberante. Então, a indicação assim, tem critérios objetivos e critérios subjetivos. Os subjetivos é de você sentir o paciente, sentir o momento, né? Eu já tive casos, por exemplo, em que, vamos supor, a hérnia de disco ocorreu durante o período de luto da pessoa. Então não é um bom momento para você operar ninguém, quando a pessoa está em sofrimento, em luto. Então você tentou o máximo tratamento clínico, né, dessa pessoa, mesmo que a hérnia fosse grande, né? E já tivemos casos em que a pessoa chegou no primeiro episódio, 3, 4, 5 dias de dor, mas uma dor muito intensa, uma pessoa que não podia ficar parada há muito tempo, e nós operamos em seguida, não ficamos aguardando, né? Assim, criou-se também uma, vamos dizer assim, uma condição em que se falou, sempre deve aguardar pelo menos de 30 a 45 dias para indicar a cirurgia, né? Então, tem essa regra mais ou menos subjetiva, mas vai depender muito. Por exemplo, já pode chegar e estar com uma dor muito grande e falar, olha, eu preciso trabalhar, eu quero me ver livre o quanto antes dessa dor que eu não estou aguentando. Então, você vai operar antes. E o pós-operatório, doutor, é complicado? Como é que é isso? Todo mundo fica um pouco de medo do pós-operatório, né? Mexer em coluna, etc. Exato. Mas assim, é uma cirurgia hoje, assim, absolutamente comum, né? Sem mistério, segura. E o que todo mundo fala, mas não tem risco de ficar paraplégico. Foi quebrado já esse tabu também, né? Existe sempre o risco, né? Qualquer invasão do ser humano, né? Qualquer algo pode ter consequências, né? Ninguém está livre de ter um problema. Mas primeiro que a cirurgia hoje,
ela é unilateral. Se a pessoa tiver dor numa perna só, não tem por que você abrir os dois lados. A coluna é composta de dois lados. Então você vai abrir unilateralmente. Então se tiver uma tragédia, um incidente, uma lesão, você vai lesar de um lado só. Né? Então, segundo, a cirurgia hoje, ela entra nos padrões chamados minimamente invasivos. Quer dizer, você vai invadir muito pouco. As incisões são menores, o trauma sobre a musculatura é menor. Se você puder usar o microscópio, você também tem um diferencial, porque você vai manusear muito menos, com menos força, as estruturas nervosas. E hoje se tira muito menos coisa do que se tirava antigamente. Né? Então, é claro, ninguém está falando aqui que é uma coisa, uma panaceia, a coisa mais fácil do mundo. Sim, mas ela é complexa, mas... ela é mais segura do que já foi. É mais né? segura. E também, dentro disso que eu acabei de falar, tem as suas nuances. Não? Então, por exemplo, vai ter hérnia de disco, que é muito difícil de operar. E vai ter hérnia que é muito mais fácil. Vai ter hérnia que basta você abrir um pedacinho do osso e tirar o disco e está resolvido o problema. E vai ter outras hérnias que você vai ter que abrir e vai ter que fixar, porque você vai ter que mexer num ponto importante da vértebra. Aí você vai ter que botar parafuso. Né? Então nós estamos falando daquela hérnia mais comum de todas, mais tranquila, daquele paciente que não tinha quase nada e desenvolveu uma lombocetalgia e o diagnóstico foi uma hérnia de disco relativamente fácil, aguda, né? Entende? Então... Tá certo. Quero só agradecer ao doutor Oswaldo e lembrar que em breve a gente vai estar, já quero até convidá-lo, doutor, para a gente conversar sobre aquela cirurgia que a gente teve a oportunidade de acompanhar também, tumor cerebral, né? Lembro que a gente ano passado fizemos uma entrevista sobre isso, mas vamos fazer uma nova roupagem, trazer fatores novos para transparecer cada vez melhor para o telespectador. Aí vamos estar conversando com o senhor novamente sobre essa... E hérnia de disco, inclusive, a gente conversou esse tempo atrás também, que a nossa região aqui é propícia a isso, né, doutor? Você comentou naquela entrevista, né? Sim, quando eu vim trabalhar para cá, assim, tive uma surpresa, porque encontrei um grande número de casos aqui, né, com pessoas jovens. Aí comecei a me interessar por que isso ocorria. E aí a gente chegou a uma conclusão que é realmente uma doença pela profissão, né? Primeiro, os pessoal daqui do sul começavam a trabalhar muito cedo, né? Então muitas crianças, né, antigamente trabalhavam assim no pesado por uma questão até de sobrevivência, né? Então tinha que ajudar os pais, né, na lavoura, na plantação. Antigamente tinha muita plantação de fumo aqui, né? E acabava sobrecarregando a coluna dessas crianças então chegavam aí com seus 40 anos, já depois de trabalhar também no pesado, nas indústrias, né, com a coluna já em um estado degenerado. Né? E Brusque, como é a capital da malha também? Então eu acreditei que fosse uma coisa mais regional. Durante a minha formação, eu trabalhei num hospital em que ele tinha um plano, foi na década de 80 para 90, né? Então ele tinha um plano de saúde que havia sido adquirido pelas pessoas na década de 60, onde essas pessoas tinham 40 e poucos anos. Então quando eu cheguei lá para fazer a minha formação, essas pessoas já estavam ali na faixa de 65, 70 anos. Então tinha muita coluna, meu professor operava muita hérnia de disco, estenose de canal, né, aquelas doenças degenerativas severas da coluna, né? E claro que naquela época a tecnologia não era tão avançada, então fazia-se grandes cirurgias, grandes aberturas da coluna, realmente umas cirurgias que muitas vezes, assim, hoje a gente já olha com outra visão, né? Mas de qualquer forma era o que se tinha naquele momento. Então eu pegava uma população mais velha, eu me acostumei a operar na minha formação com pessoas já de uma certa idade. E para minha surpresa, quando eu vim para Brusque, comecei a operar pessoas mais jovens. Olha só, interessante. Por quê, né? Porque realmente, então, aqui havia algum fator predisponente, e na minha avaliação era isso. E outra coisa que a gente vê agora também é que houve uma mudança de cultura, as pessoas começaram a se cuidar um pouco mais. Mas o que acontece? Hoje os adolescentes
eles fazem muito mais esporte radical, né? Sim, verdade. E também já começam a machucar a coluna. Eu vejo às vezes aqui nessa pista de skate aí, esses guris, passa o dia todo ali e bate, e pula e cai, né? Isso tudo está traumatizando a coluna. E também com o uso das mochilas, né? Mochilas, carga de peso, computador, celular, na vida sedentária também, né? Eles andam na rua assim, ó, a coluna mexendo no celular. Deitados, né? Mexendo no celular com a coluna numa postura ruim, né? E também os hábitos alimentares, né? Que a gente sabe que influencia. E o sobrepeso, que está cada vez mais comum na sociedade. É verdade. Né? Sobrepeso, a obesidade. É uma realidade. Então, mudou-se o perfil da coisa. A patologia vai continuar, agora os fatores desencadeantes acabaram tendo uma mudança também. Né? Dá certo. Doutor Oswaldo, quero agradecer ao senhor mais uma vez, meu amigão. É isso, um prazer. É sempre uma satisfação estar entrevistando o doutor Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião, diga-se de passagem, um dos melhores profissionais nessa área em toda a nossa região. Muito obrigado. Doutor, até a próxima então. Até a próxima. Jacques Cunha para o Canal Med, canal com conteúdo.